Aceitar Jesus. Será que isso é o suficiente para ser salvo? A resposta da Bíblia. Os cristãos acreditam que Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Mas para ser salvo, é preciso fazer mais do que apenas acreditar em Jesus como Salvador. Os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus, só que eles não vão ser salvos, mas sim destruídos. Lucas 4:41. O que eu preciso fazer para ser salvo? Você precisa acreditar que Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso inclui acreditar que Jesus foi uma pessoa real e que tudo o que a Bíblia diz sobre ele é verdade. Aprender o que a Bíblia realmente ensina. A Bíblia conta que o apóstolo Paulo e Silas disseram a um carcereiro: "Creia no Senhor Jesus e será salvo." Depois, eles começaram a ensinar a palavra de Jeová ao carcereiro. Atos 16, 31 e 32. A nota diz: a Bíblia mostra que Jeová é o nome de Deus. Fim da nota. Isso mostra que o carcereiro não poderia aceitar Jesus e seus ensinamentos sem antes ter um conhecimento básico da palavra de Deus. E esse conhecimento tinha que ser exato, ou seja, correto. Arrepender-se. Você também precisa se arrepender, ou seja, lamentar profundamente atitudes e ações erradas do passado. Uma pessoa mostra que está realmente arrependida quando deixa de fazer as coisas que Deus não aprova e começa a praticar obras próprias do arrependimento. Atos 26, 20. Ser batizado. Jesus disse que os que se tornassem seus discípulos precisavam ser batizados. O carcereiro, por exemplo, foi batizado. Da mesma maneira, depois que o apóstolo Pedro ensinou muitas pessoas sobre Jesus, os que aceitaram com alegria as suas palavras foram batizados. Atos 2, 40 e 41. Obedecer às palavras de Jesus. Os que obedecem a todas as coisas que Jesus ensinou mostram pelo seu modo de viver que são seguidores de Jesus. Eles se tornam cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Tiago 1:22. Perseverar até o fim. Os discípulos de Jesus precisam de perseverança para serem salvos. Hebreus 10:36. Por exemplo, o apóstolo Paulo obedeceu aos ensinamentos de Jesus e continuou leal a Deus desde o dia em que ele se tornou cristão até o dia da sua morte. Eu vou ser salvo se fizer a oração do pecador? Em algumas religiões, as pessoas costumam fazer a oração do pecador e a oração de salvação. Nessas orações, elas reconhecem que são pecadoras e aceitam que Jesus morreu pelos pecados delas. Elas também pedem para que Jesus entre no coração e na vida delas. Mas a Bíblia não fala nada sobre a oração do pecador e nem aconselha fazer orações que são repetidas palavra por palavra. Alguns acham que depois de fazer a oração do pecador, a salvação já está garantida. Mas nenhuma oração pode fazer isso por alguém. Por sermos imperfeitos, nós continuamos a cometer erros. É por isso que Jesus ensinou seus discípulos a orar constantemente pedindo perdão pelos pecados. Lucas 11, 2 e 4. Além disso, alguns cristãos que tinham esperança de ser salvos acabaram perdendo a sua oportunidade porque deixaram de servir a Deus. Como surgiu a oração do pecador? Os historiadores têm opiniões diferentes sobre a origem da oração do pecador. Alguns acreditam que esse costume surgiu durante a Reforma Protestante, que começou em 1517. Outros acham que as pessoas começaram a fazer a oração do pecador durante os séculos 18 e 19, quando surgiram novos grupos religiosos. De qualquer forma, a Bíblia não apoia o uso dessa oração. Na verdade, esse costume de repetir orações prontas vai contra o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia diz sobre aceitar Jesus e a salvação? Mateus 24:13. Quem perseverar até o fim será salvo. O que isso significa? Para ser salva, a pessoa precisa continuar fiel por toda a sua vida. Atos 16, 30 e 31. Creia no Senhor Jesus e será salvo. O que isso significa? Para ser salva, a pessoa precisa acreditar em Jesus. 1 Timóteo 2, 3 e 4. Isso é bom e agradável à vista do nosso Salvador, Deus, que deseja que todo tipo de pessoas sejam salvas e venham a ter um conhecimento exato da verdade. O que isso significa?
Para acreditar em Jesus, a pessoa precisa aprender o que a Bíblia realmente ensina sobre ele. Hebreus 5:9. Jesus tornou-se responsável pela salvação eterna de todos os que lhe obedecem. O que isso significa? Para ser salva, a pessoa precisa conhecer os ensinamentos de Jesus e obedecer a eles. Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais uma mensagem de Deus. Não se esqueçam de deixarem seu like e se inscreverem no canal. E fiquem com a graça de Deus. Até o próximo vídeo.